Bom dia a todos, bom dia, mas bom dia mesmo, um dia de alegria, dia de bênção, dia de vitória, dia de conquista, dia de alcançar a providência e a justiça do nosso Deus. Nós estamos em uma campanha de oração, numa corrente forte de oração. Durante 40 dias, nós estamos orando 2 vezes por dia. Nós oramos após as 6 horas da manhã e nós oramos após as 18 horas, a segunda oração. Eu convido você para nós irmos juntos nessa caminhada de fé, caminhada de esperança, caminhada de oração. Eu convido você para fazer parte da nossa caminhada. Nós estamos caminhando, buscando, clamando ao nosso Deus, ao Deus vivo todo-poderoso. Venha conosco, não fique de fora. Se inscreva no nosso canal de mensagens e orações. Se inscreva também no nosso canal de orações no YouTube. E se inscreva também no nosso canal de orações aqui no WhatsApp. E envie essa oração para 3 pessoas que você quer abençoar. Mas a oração que nós fazemos aqui não é uma oração normal, uma oração comum, uma oração da boca para fora. A oração que nós fazemos aqui é uma oração que foi revelada pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra, ela não é para o nosso entendimento, para a nossa interpretação, ela é por revelação. E ela só faz efeito quando ela é revelada. E aqui eu trago para você um segredo da palavra de Deus. Você sabia que todos leem a Bíblia? O espírita lê a Bíblia. O católico lê a Bíblia, o evangélico lê a Bíblia. Muitas religiões usam a Bíblia como base para suas religiosidades. E todos leem a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus e ela trata de um único Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. A mesma Bíblia que o espírita, que o católico, que o evangélico lê, é a mesma Bíblia que diz: há um único Deus no céu, Criador de todas as coisas, que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, como cordeiro perfeito em sacrifício pelos nossos pecados. Ao morrer na cruz, Senhor Jesus pagou com o teu sangue os seus e os meus pecados. Então, nossas doenças, enfermidades, dores e todo o mal ficou cravado na cruz. Aí vem a pergunta: então por que as pessoas oram? Parece que há um Deus distante, um Deus que não ouve orações. Orações são feitas, sacrifícios são feitos, e propósitos são feitos, e eles leem a Bíblia, mas ela não faz efeito. Essa é a grande pergunta. Por que então que a nossa oração, a nossa corrente de oração durante 40 dias, por que a nossa oração faz efeito? Ouve, porque Deus ouve a nossa oração. A resposta está na revelação da própria palavra. Então veja, em Malaquias, capítulo 3, pode ler na sua Bíblia aí, Malaquias, capítulo 3, verso 7. Aqui está a resposta. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Então, os estatutos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eles vêm desde o início da humanidade. E a Bíblia é clara: Deus não muda,
Olha o que diz a palavra. Deus não muda. Está escrito. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Leia na sua Bíblia. Malaquias 3, versículo 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Então veja, que Deus não muda. Seus estatutos não mudam. Seus mandamentos não mudam. Quem muda é o homem. Quem muda é as pessoas. Quem muda é a religião. Então, por que nós oramos e Deus ouve? Porque nós estamos orando a palavra dele. A palavra de Deus. Nós estamos orando a Bíblia. As nossas orações são baseadas na palavra de Deus. Então, leia comigo e ore comigo. Malaquias 3, versículo 10. Repita comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela venha uma grande abastança. Então aqui o próprio Deus traz uma revelação. Ele está dizendo claramente: trazei, devolvei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E nós tomamos o exemplo de Abraão, nosso pai na fé. Abraão não era obrigado, não foi obrigado. Abraão não tinha igreja. Preste atenção na explicação. Você está tendo uma revelação, aceite se você quiser. Abraão não tinha igreja. Ele não seguia nenhuma igreja. Abraão não tinha religião. Ele não seguia nenhuma religião. Abraão, ele tinha fé. Ele confiava em Deus. E quando ele chegou em Jerusalém, que chamava-se Jebus, ali ele se encontrou com Melquisedeque, o sacerdote de Salém. Então veja que Abraão, ele não devolveu os seus dízimos na igreja. Ele não devolveu na religião. Ele devolveu nas mãos do sacerdote Melquisedeque. E você deve colocar o seu dízimo diretamente na mão do pregador, na mão do pastor, na mão do homem de Deus que prega a palavra do Senhor. Escolha um pastor, escolha um pregador, escolha quem você quiser. Pega o seu dízimo, chegue lá e fala: pastor, aqui está o meu dízimo, estou devolvendo o meu dízimo, ore por mim, para que eu seja abençoado. É assim que funciona. Aí o seu dízimo se tornará espiritual. Então veja, Deus está dizendo: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É para manter a casa de Deus. A casa de Deus pode ser um templo? Pode. Pode ser uma igreja? Pode. Como também pode não ser, não precisa. E depois fazei prova de mim. É o próprio Deus dizendo: fazei prova de mim. Diz o Senhor: se eu não abrir as janelas do céu. Se ele vai abrir a janela, é porque elas estão fechadas. Então o dízimo, ele abre a janela do céu sobre nossa cabeça. Pega aí a revelação. Eita! Se me campa labalaba, sumi calamai. Pega a visão. Traz o dízimo, faz prova de Deus, e ele vai abrir a janela do céu. Isso quer dizer que as janelas estão trancadas, estão fechadas. As nossas orações não é ouvida e nós não recebemos a totalidade das bênçãos. Por quê?
porque as portas e janelas do céu estão trancadas. E a chave que abre o reino de Deus é o dízimo. As orações junto com o dízimo. As orações te aproximam de Deus, o jejum te aproxima do Espírito Santo, mas o dízimo te aproxima do Criador. Aí ele derrama a sua bênção. E olha a proteção que ele dá. Também por vós repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o espírito da escassez e da miséria. A promessa de Deus é abrir a janela do céu, derramar a bênção sobre nós e também repreender o mal. Você, quando ora a oração do Pai Nosso, ele diz: livra-nos do mal. Então é Deus que nos livra do mal. Você ore comigo. A oração de Jesus é essa que vai nos livrar do mal. Repita comigo. Ore com fé. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, a glória, o louvor, a adoração. Hoje, amanhã e todos sempre. Amém. Graças a Deus. O que diz a oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal. Então, quem vai nos livrar do mal é o Criador, é o próprio Deus, é o dono do mundo espiritual. No mundo espiritual, o mal se aproxima e nós temos que ter proteção. Tá bom? Deus te abençoe. Ore comigo 2 vezes por dia. Entre na nossa corrente de oração, providência e justiça de Deus. Para quem não sabe, eu sou o pastor Arantes. E eu oro por você. 40 dias de oração. Deus te abençoe. Até logo mais.